Olá, meus amigos. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje é dia de causo. E o causo que eu vou contar para vocês essa noite, eu escutei em 2015 durante um trabalho que eu realizava como biólogo. Essa história eu escutei de um aluno meu que mora no local onde esse suposto fenômeno ocorre. Primeiro, deixa eu situar vocês. A 100 quilômetros aqui de Porto Velho existe a Floresta Nacional do Jamari, uma grande área florestal que liga vários municípios no seu entorno. É uma unidade de conservação, porém, ela é de uma modalidade no qual é permitido a utilização de recursos naturais por empresas que ganhem a licitação. E aí o governo concede a essa empresa o direito de explorar de forma racional esses recursos. Há muitas décadas funciona dentro da Floresta Nacional do Jamari uma mineração, uma empresa que extrai minério dentro dessa floresta. O principal minério extraído é a cassiterita. A cassiterita ela é um material muito utilizado principalmente na siderúrgica. E essa empresa ela é ligada à Companhia Siderúrgica Nacional. Hoje, inclusive, também existe uma empresa lá dentro que explora madeira, feita de forma racional e autorizada pelo governo. Em 2015, nós fomos realizar um trabalho lá nessa floresta do Jamari. Esse trabalho consistia em fazer um relatório sobre a fauna, sobre os animais em uma dessas áreas que foi explorada e que agora está se recompondo. Eles exploram essa área, fazem imensos buracos, tiram o estanho lá de dentro, a cassiterita, e após algum tempo, alguns anos, eles partem para uma outra área e eles deixam aquela área se recuperando. E para saber se essa recuperação estava ocorrendo ou não, nós fomos lá fazer um trabalho com uma equipe de biólogos para fazer um inventário, um levantamento das espécies de animais que existem no local que estava se recompondo. A floresta do Jamari, em décadas passadas, fervilhava de gente. A empresa que trabalhava lá tinha tanta gente trabalhando que inclusive construiu uma vila lá dentro. Lá existe uma pequena vila, existe escola, que hoje está abandonada, existe a sede dessa empresa que faz a mineração e também existe uma sede lá dentro do Instituto Chico Mendes, uma vez que é uma unidade de conservação, que é autorizado o uso desses recursos, mas ela é uma unidade de conservação. Ela é uma unidade extremamente grande e ela é cortada por estradas. Dentro dessa unidade você chega a andar mais de 30 quilômetros, 40 quilômetros pelas estradinhas de chão, ligando um ponto ao outro. E vários desses pontos são utilizados por essa empresa na exploração do minério. Porém, até hoje, ainda existe a invasão por garimpeiros ilegais que conseguem entrar por dentro da mata e montar um verdadeiro arsenal de equipamento para poder, de forma muito rudimentar, extrair essa cassiterita. Porque a cassiterita é um mineral que vale muito dinheiro. Elas são pedrinhas ferrosas que parecem chumbo, pesadas, acinzentadas, que são utilizadas tem diversas aplicações na indústria de metais. E era muito comum a entrada de garimpeiros dentro dessa área para poder fazer essa extração ilegal. E é aí que entra o caos que eu vou contar para vocês. Em 2015 nós fizemos esse trabalho e um dos alunos que nós contratamos como estagiário morava dentro dessa vila. Ele vinha até Porto Velho para estudar e voltava todos os dias esse trajeto aí, totalizando aí 200 quilômetros. Então, obviamente, aproveitamos que esse aluno já morava lá e nós chamamos esse aluno para compor a equipe de trabalho. Estávamos divididos em muitas frentes, eu coordenava a parte de anfíbios e répteis, tinha biólogos que coordenavam a parte de aves, outros que coordenavam a parte de mamíferos, e nós trabalhávamos em uma Kombi, que todos os dias íamos para a cidade, que ficava aproximadamente, a cidade mais próxima lá ficava aproximadamente 20 quilômetros do ponto que nós trabalhávamos, e nós todos os dias dormíamos na cidade e voltávamos de manhã para poder fazer os trabalhos. Eu, obviamente, como trabalhava com anfíbios e répteis, meu trabalho era noturno.
E às vezes eu saía 11 horas ou meia-noite de dentro da floresta para poder voltar para a cidade. E aí, numa dessas situações, nós estávamos esperando o responsável pelas aves, né, que andava lá dentro. Então nós estávamos dentro de uma estrada, no meio do nada, dentro dessa floresta do Jamari. Eu e mais alguns alunos esperando esse biólogo chegar para a gente poder voltar para a cidade. Era mais ou menos umas 11 horas, estávamos com a porta da Kombi aberta, sentados ali, alguns dentro da Kombi, outros no banco do motorista, nos bancos ali, né, do motorista e do passageiro. E eu estava em pé, fora da Kombi, na mais completa escuridão. Eu sempre gostei disso, contemplando, e eu escutei um barulho de motor, bem longe. E eu fiquei escutando esse barulho, e parecia muito o barulho de um Fusca. E eu olhei para ele e falei, olha, deve ter outra Kombi circulando aqui dentro, que eu estou ouvindo. E ele falou, professor, nem fala isso, que eu não quero nem ouvir essa história, porque aqui dentro eles falam de uma assombração da Kombi dos vigilantes. E como eu gosto muito dessa história, eu falei, como é que é? E aí ele foi me explicar que décadas atrás, uma das empresas de mineração tinha uma Kombi, e dentro dessa Kombi andavam vários vigilantes. E esses vigilantes, eles costumavam cruzar estradas à noite dessa flona, justamente para procurar caçadores, para poder procurar garimpeiros. Vale lembrar que também era relativamente comum o fluxo de moradores de uma região a outra por dentro dessas estradas na floresta. E essa Kombi estava cheia porque essa Kombi distribuía vigilantes em vários pontos. E esses vigilantes, eles eram responsáveis muitas vezes por prender esses garimpeiros ilegais e tirar eles lá de fora para tirar eles lá para fora, né, lá para fora da flona, e ir até a cidade para entregar esses caras para a polícia. Então não precisa nem dizer que os garimpeiros odiavam esses vigilantes. Inclusive já tinha acontecido confrontos armados entre garimpeiros e vigilantes. E aí a história que se conta é que essa Kombi estava no meio da flona, da floresta, indo de um ponto ao outro, quando o motorista teria se deparado com uma árvore caída. E eles pararam de noite para poder verificar a questão daquela árvore, e de dentro do mato saíram diversos garimpeiros. Era uma emboscada. E esses garimpeiros teriam tirado a vida desses vigilantes. Todos armados, os vigilantes foram surpreendidos, perderam a sua vida. E só foram saber disso no outro dia, quando uma equipe da empresa chegou e viu a Kombi com as portas abertas e todos aqueles corpos, alguns dentro da Kombi, alguns fora da Kombi. Foi uma comoção geral. Infelizmente, não existe um relato quanto a isso publicado, porque isso aconteceu há décadas atrás. Mas uma coisa é certa. Muitos moradores daquela vila alegam já ter visto essa Kombi passando de noite no meio da floresta do Jamari. Pessoas que estavam caçando, pessoas que estavam se deslocando. Vários são os relatos de pessoas que viram passar uma Kombi extremamente veloz por eles, sem nenhum ocupante e toda iluminada, como se fosse alguma coisa fantasmagórica. E outros alegam que já viram essa Kombi com algumas figuras fantasmagóricas dentro dela, passando em alta velocidade. E aí esse aluno falou que essa é uma história que muitas pessoas contavam lá, e todo mundo tinha medo de ver a Kombi dos vigilantes. Porque várias pessoas já alegaram ter visto essa Kombi circulando no meio das estradas de chão, lá dentro da floresta, altas horas da noite. E como eu falei que tinha escutado um barulho de Kombi, ele ficou bem aflito, achando que provavelmente nós veríamos essa Kombi fantasma com os seus vigilantes. Loucura, né? Eu conversei um pouco mais, depois não escutei mais o barulho. Será que esse barulho que eu escutei é o da Kombi fantasmagórica? E aí, o que você acha? Você já ouviu a história que quando alguém perde a vida violentamente, essa pessoa às vezes fica presa aqui? Ela fica entre os dois mundos? Será que pode ter acontecido isso? Ou será que é só história que o povo conta dentro da flona do Jamari? Nós nunca vamos saber, a não ser se alguém vá lá e realmente veja a Kombi dos vigilantes. E esse foi o caos de hoje. Uma boa noite para vocês e até o próximo caos.